Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos dar uma atualizadinha no mercado do Fluminense, porque simplesmente o que surgiu é uma notícia de Verratti no Fluminense. O atacante do Vasco, que pertence ao Vasco, né? Não só está na equipe cruzmaltina, mas pertence à equipe cruzmaltina, não está lá por empréstimo. Atacante esse de 36 anos, segundo o canal Atenção Vascaínos, que é um canal que cobre a equipe do Vasco. Vamos lá, né? No auge da nossa prepotência, mas enfim, né? O Atenção Vascaínos aí, a galera até conhece. É um canal que é o Jornada do Vasco, tá? E apesar deles terem me bloqueado no Twitter, e eu confesso que nem lembro o porquê, mas provavelmente é porque falaram alguma merda do Fluminense, mas eles publicaram uma notícia, essa notícia chegou até mim como uma notícia que faz algum sentido, tá? Pelo menos quando me passaram a notícia, enfim, ainda não fui apurar, então não posso garantir, tá? A minha apuração, como daqui a pouco, inclusive, vou trazer aqui uma outra notícia do qual eu apurei, tá? Essa é a notícia deles, que diz que nos últimos dias o atacante Verratti foi oferecido ao Fluminense. O Vasco estranhou o movimento, já que Verratti tem pelo menos mais um ano de contrato com o Vasco, com o Cruzmaltino, e possui uma ótima relação com a atual gestão. O Camisa 99 já teve algumas conversas com a diretoria vascaína para prorrogar o vínculo, que vai até o final do ano que vem, mas tem possibilidade de extensão por mais um ano, ou seja, deve ter ali alguns números, algumas coisas que já estendem. Então, essa é a notícia. Sobre o Verratti, tá? Ele já é alvo de piada da torcida do Fluminense por conta do Germancano e do Dario Conca, que é o gringo que faz sucesso no Vasco, vem pro Fluminense fazer mais sucesso ainda depois. Mas até então, nada além de piada, de brincadeira e tal, enfim. Não chegava a ser algo prático. Quando a notícia diz que ele foi oferecido, tem empresário trabalhando. Eu não sei ainda quem é o empresário do Verratti que tá lidando com essas coisas aqui no Brasil. Não sei se ele tem, alguns jogadores têm empresários que, por exemplo, fazem as negociações fora e contratam um representante aqui no Brasil para poder dividir ali o trabalho e a atenção. Mas a empresa, né? É porque normalmente nunca é um empresário só, né? Esse empresário normalmente tem uma empresa. A empresa que gere a carreira do Verratti, ela não é do Brasil. Ela, inclusive, não tem... ela tem um outro jogador no Brasil só, que é um jogador no Paysandu. Então não é uma empresa ali que é uma empresa especializada em futebol argentino, é um empresário argentino, então não é necessariamente uma empresa que tenha muitas conexões no Brasil, que já tenha um jogador no Fluminense, a não ser que seja um jogador que o Fluminense também está negociando de fora, ou já negociou e que tem esse contato. Mas fato é que o jogador foi oferecido ao Fluminense, tá? Segundo o Atenção Vascaínos. Interessa, não interessa o Verratti? Cara, como jogador, acho um bom centroavante. Nada além disso, nada de outro mundo, tá? Me incomoda um fato, que é o fato do Verratti já ter dado essa aqui, ó, essa declaração aqui, ó. Isso daqui me incomoda. Que é, Verratti do Vasco diz que o Fluminense e Botafogo não tem torcidas expressivas no Brasil. Centroavante argentino afirma que Vasco e Flamengo têm as maiores torcidas do Rio. Ele afirmar que Vasco e Flamengo têm as maiores torcidas do Rio, parabéns, mister, óbvio, né? Isso é fato. Mas é o tipo de declaração que não pega muito bem. No campo, é um jogador de 36 anos, mas que consertou muito cruzamento ruim de laterais por aí, né? Então, pensando para um 2025, que eu sei que o elenco do Fluminense tem grande possibilidade de ser um grandíssimo meiota, eu fico de olho, achando como uma contratação mais ou menos interessante. O Lucas Pedrosa, que é um jornalista vascaíno, que cobre o Vasco no SBT, tem um canal também, né, canal do Pedrosa, disse o seguinte: há um mês chegou até mim que o Vasco estaria
que o atacante do Vasco estaria sendo oferecido ao Atlético Paranaense, hoje ao Fluminense. Ninguém, além do empresário dele, tem a procuração para oferecer o atacante para outros clubes, ou seja, entra aquele ponto que eu falei, só o empresário. E que o Verratti está conversando com o Vasco para melhorar o seu contrato e o empresário dele não ofereceu para nenhum clube brasileiro, ou seja, das duas, uma. Ou o empresário está mentindo para o Vasco e mentindo para os jornalistas, né, que estão apurando, ou então ele está falando e está oferecendo para outros clubes, né? Como inclusive a gente sabe que isso acontece constantemente. Eu vou lembrar aqui do caso do Keno, né? O Keno no meio do ano foi oferecido ao Atlético Paranaense, oferecido ao Cruzeiro, oferecido ao Vitória, mas as notícias davam que esses times queriam o Keno. E aí eu liguei, falei com o Fábio Mota, presidente do Vitória, que me disse, textualmente ele falou, não, o staff dele ofereceu ele aqui pro Vitória, mas a gente já tinha contratado um outro atacante de beirada, então a gente não se interessou pela contratação do Keno. Então assim, o meio do futebol é repleto de disse-me-disses e mentiras. Mas especificamente, ou o empresário está mentindo, ou então ele está falando a verdade e tem alguém... E isso acontece muito também no meio do futebol, se passando por empresário, por representante do Verratti, oferecendo ele para os clubes do Brasil. E aí, na hora que o Fluminense, por exemplo, chegasse e falasse, queremos negociar, eles não tinham assinatura do Verratti para negociar e ser representante na negociação, iriam até o empresário do Verratti e falar, olha, arrumei o Fluminense ganhando tanto, vem comigo e eu ganho 10%. Isso também é muito comum no meio do futebol, infelizmente. Vamos aguardar, vou tentar apurar para entender melhor até o que o Fluminense pensaria, por exemplo, de trazer o Verratti. Outra notícia é sobre Davi Terãs. Bem, o jornal O Povo, lá do Ceará, né, o jornal lá de Fortaleza, diz que o Davi Terãs é um jogador que agrada a equipe do Fortaleza para uma troca pelo Renato Kaiser. A situação seria a seguinte, segundo a publicação, o meio-campista do Fluminense, Davi Terãs, estaria na mira do Fortaleza e estaria envolvido numa espécie de troca. Eu já achava um pouco estranho, tá, essa situação por um motivo. De troca de jogador, porque a negociação do Fluminense ainda não chegou no Fortaleza. A negociação do Fluminense com o Davi Terãs, ela está neste momento na seguinte situação. O Fluminense, com o Davi Terãs não, perdão, a situação do Fluminense na negociação com o Renato Kaiser. Está negociando com o jogador e o jogador tentaria uma liberação com o Fortaleza. Então a negociação ainda não chegou em Fluminense e Fortaleza. Está em Fluminense e Renato Kaiser. Com a ciência do Fortaleza, mas tá Fluminense e Renato Kaiser. Então, Fortaleza não tá na negociação ainda. Então, isso já me deixou com o pezinho atrás da notícia. A outra parte é que eu fui apurar, né? O pezinho atrás, às vezes as coisas não fazem sentido, mas são verdade. Falei com uma pessoa de dentro do Fortaleza, tá? Uma fonte de dentro lá da equipe cearense, que me confirmou que isso não procede. Tá? Que não procede nada relacionado à troca de Terãs envolvendo Renato Kaiser, tá? Confesso que não consegui chegar até a informação, essa pessoa não me respondeu, se havia de fato interesse do Fortaleza no Davi Terãs, assim como há no Diogo Barbosa, né? Tem que lembrar que aí no caso do Terãs seria uma questão diferente. O Terãs tem salário, o Terãs tem contrato, o Terãs, né, é uma outra pegada. O Diogo Barbosa está livre no mercado a partir do dia 1º de janeiro. Então bastaria o Fortaleza trocar uma ideia com o Diogo Barbosa e contratá-lo. No caso do Terãs, teria que negociar com o Fluminense também. Mas, a princípio, o que me foi passado é que não procede nada relacionado à troca de Renato Kaiser, principalmente com o Davi Terãs no Fortaleza. Para fechar essa rodada de mercado, né? As pessoas vão embora no mercado aqui na situação. Diz o portal GZH, né, que é Gaúcha Zero Hora, de que o Internacional tem interesse no zagueiro do Corinthians. Mas você pode perguntar, o que isso tem a ver com a gente? O zagueiro Caetano, do Corinthians. Tá, beleza, Gabriel, mas o que isso tem a ver com o Internacional tem... Então, é que na matéria do Felipe Duarte, aqui em GZH, né, na Gaúcha Zero Hora, que é um dos maiores portais lá de futebol do Sul, diz que
O Fluminense e o Vasco, além do Internacional, também buscaram mais informações sobre o zagueiro de 25 anos do Corinthians, que irá ficar livre no mercado a partir de janeiro. Ele é do Rio de Janeiro, passou pelas categorias de base do Vasco e do Botafogo, tá no Corinthians há um tempo, é canhoto, e a gente sabe que o Fluminense está buscando um zagueiro canhoto já há um bom tempo, e depois de alguns empréstimos, ganhou oportunidades a partir do ano passado, foi titular com o Mano Menezes, então olha como as coisas vão cada vez mais fazendo sentido. Não é que eu tô confirmando a informação, tô falando que faz sentido. Fluminense que é zagueiro canhoto, ele tem uma meia-idade, vai estar livre no mercado, ou seja, o Fluminense não precisaria comprar, e foi titular com o Mano Menezes, mas perdeu espaço com o Ramon Dias. Ou seja, no momento não vem sendo nem relacionado, mas pode ser que seja interessante. Diz aqui o Ramon Dias, né, o treinador do Corinthians na época, que ou eles assinam, certamente não serão capazes de jogar, porque precisamos de jogadores que estão comprometidos e eles têm que ser gratos. Eles têm que ser gratos por serem jogadores de futebol e tudo que o Corinthians lhes deu. Até que o contrato não estiver certo, eles não vão jogar nenhum jogo. Ou seja, eles não estavam jogando também por conta da falta de renovação. Eles querem, o Caetano quer sair do Corinthians, isso era bem claro. Será que o Fluminense vai trazer o Caetano? Vamos apurar também para trazer a notícia tudo certinho. Tamo junto, até a próxima. Valeu.